Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, meus Honey fãs, minhas abelhinhas, meus abelhudos. Aqui é a Honey Laura, ou só Honey se você preferir. E mesmo depois de vocês provavelmente já terem virado pó de tanto esperar, eu finalmente estarei trazendo uma ideia de vídeo que eu prometi há alguns meses atrás. Pois pra comemorar o meu aniversário, eu tinha postado esse vídeo no meu canal principal respondendo algumas perguntas. E uma das perguntas foi essa. Você já tentou criar uma história em quadrinhos? Sim, eu já tentei. E inclusive eu vou falar melhor sobre isso no meu canal secundário, como eu mencionei. Então, esse em breve acabou se tornando, sei lá, meio século. Mas antes tarde do que nunca. E eu finalmente vou contar para vocês a vergonhosa história do quadrinho que eu criei com 12 anos de idade, em 2019. Para começar, eu preciso dar um pouco de contexto sobre uma certa situação que até hoje me assombra. Pois lá no inicinho de 2020, eu acho que até mesmo antes da pandemia começar, eu havia postado um vídeo no meu canal secundário falando sobre esse meu projeto. Eu até mesmo fiz uma apresentação mó crinjola dos personagens desse quadrinho. Ai, eu não gosto nem de lembrar. Só que esse quadrinho acabou sendo cancelado, pois veio a pandemia e durante essa época eu percebi o quão tosco era esse quadrinho, então eu deixei ele de lado. Tá, mas o que é esse tal quadrinho? Bom, não era pra ser apenas um quadrinho, era pra ser uma série com vários capítulos e vários personagens que iriam aparecer ao decorrer das histórias, e o nome era Os Segredos da Ilha de Penumbra. Na verdade, a cada 2 meses eu mudava o nome dessa série, mas esse é o único nome que eu me lembro de ter nomeado. E a história era sobre 2 garotas que tinham uma pérola mágica, chamada Pérola do Tempo, e até hoje eu não sei porque eu dei esse nome, já que essa pérola não tinha poderes de viajar no tempo ou alguma coisa relacionada a tempo, e elas precisam derrotar uma vilã que quer roubar a pérola delas. E como já era de se esperar de uma história escrita por uma literal garota fanfiqueira de 12 anos, a história era muito genérica. Tinha uns plot twists bem bestas, que vocês com certeza já devem ter visto em algum outro filme ou série bem melhor. Mo tipo, oh meu Deus, então no final das contas, a vilã não era tão má assim, ela apenas queria a pérola do tempo, pois a irmã dela estava aprisionada nela. Ou então mo tipo, oh meu Deus, você é minha mãe. 20 minutos depois. Você não é a minha mãe, por que você mentiu pra mim? Mas foi você que falou que eu era sua mãe, o que tá acontecendo? Esse era o nível das minhas histórias. E uma parte bem essencial dessa história, que até hoje eu me sinto muito arrependida por ter feito isso, é que não tinha absolutamente nada de original nesse quadrinho. Pois absolutamente tudo, desde as histórias até mesmo os personagens, era tudo copiado de outras mídias. Eu resumiria esse quadrinho como uma espécie de mistura barra cópia de Sonic, Steven Universo e Star versus as Forças do Mal. E não era nem, sei lá, inspiração, eu copiava na cara dura. Por exemplo, tínhamos uma protagonista que tinha poderes de super velocidade, e ela tinha uma amiguinha que tava sempre lá pra dar apoio moral pra ela, que era super inteligente. Um grupo de 7 mulheres com superpoderes e armas mágicas, que conseguiu se transformar em pedras preciosas. Uma vilã que constrói robôs pra poder dominar o mundo? Eu vim fazer um anúncio. Acho que a esse ponto vocês já devem ter se ligado no nível da cópia. E esses são só alguns exemplos, tem muita, mas muita coisa que eu copiei de outros lugares. Nem ao menos as protagonistas são originais, pois elas são a Roseluck e a Sassaflash, que são personagens de My Little Pony. Como eu mencionei no início do vídeo, eu cheguei a fazer a primeira edição do quadrinho. E eu não gosto muito de como esse gibi ficou, até porque na minha cabeça era um bagulho completamente diferente, a história era diferente, como os personagens são introduzidos também seria completamente diferente, porém o resultado não ficou exatamente do jeito que eu queria. Essa primeira edição era mega curta, tem coisas que acontecem do nada, personagens que são introduzidos sem o menor contexto, e um desfecho que aconteceu simplesmente do nada. Tipo, o principal plot da história era as protagonistas tentando derrotar a vilã, mas a vilã foi presa fora de tela, sem a gente saber o que aconteceu com ela. E isso aconteceu pelo fato de que na época eu não sabia desenhar. Pois eu simplesmente pegava os desenhos que eu já tinha prontos, das personagens, colocava debaixo das folhas e ia desenhando os quadros. Tanto que se vocês perceberem, em 90% dos quadros aparece apenas as personagens da cintura pra cima. Porque o desenho que eu tava usando por baixo pra desenhar as personagens eram delas pra cintura pra cima. E graças a isso, esse quadrinho acabou ficando bem limitado, com uma história extremamente curta e quadros bem repetitivos e mal desenhados. E ainda bem que eu parei na primeira edição do quadrinho, pois eu já havia criado uma lore na minha cabeça que iria se prolongar por, sei lá, mais 50 edições. E eu não tô nem brincando, até hoje eu tenho anotado as ideias que eu tinha pros próximos capítulos. E infelizmente eu não tenho muita coisa desse quadrinho pra mostrar pra vocês, como, sei lá, enredos, roteiros ou até mesmo personagens, pois com o tempo os papéis onde eu desenhava os personagens e escrevia as histórias acabaram se perdendo. E uma das únicas coisas que não me dão vergonha desse quadrinho caótico são alguns personagens. Ponha ênfase na palavra alguns.
pois eu havia criado muito personagem pra pouca história. Então a maioria eu simplesmente não uso mais, eu deletei esses personagens. Talvez eu faça um vídeo no futuro refazendo esses personagens, pois o design deles também não era lá uma coisa muito original. E o curioso é que tem alguns OCs que eu criei nessa época que eu desenho e uso eles até hoje. E a Sassy, uma das personagens principais do canal, é ninguém mais, ninguém menos do que a Sassa Flash. Pois com o tempo eu percebi que a Sassa Flash não poderia ser considerada uma OC minha, já que eu tinha praticamente roubado ela de My Little Pony. Então eu simplesmente transformei aquela versão bizarra da personagem de My Little Pony e transformei ela numa personagem original. E a Calliope também mudou bastante, pois naquela época ela era mais ou menos assim, e eu lembro dela ter poderes de levitação, praticamente uma cópia do Silver de Sonic. Mas enfim, não tem mais muita coisa pra falar sobre esse quadrinho, já que eu perdi quase tudo relacionado a ele. E pra quem ainda me pergunta frequentemente se eu vou ou não lançar esse quadrinho, a resposta é não, eu não vou lançar. Pois várias ideias que eu havia pensado pra criar as histórias são muito roubadas, e também porque hoje em dia as minhas opiniões são totalmente diferentes das de quando eu tinha 12 anos. Pois naquela época eu simplesmente amava histórias com personagens mágicos e com poderes, com vilões pra derrotar e etc. E hoje em dia eu simplesmente não tenho tanto interesse nesse tipo de história. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. 1000 perdões pela demora pra postar esse vídeo. Vocês sabem que eu não sou muito boa com horários. Então um beijo, amo vocês e se cuidem!